Queridos, é um prazer enorme para aqueles que não nos conhecem. Meu nome é Diana, esse é meu esposo Lence. Nós moramos em Orlando, na Flórida. Conhecemos esse casal maravilhoso que são seus pastores há muitos anos. São nossos amigos. Nós conversamos com ele com frequência, oramos por eles e por vocês. Vocês não estavam aqui hoje de manhã, mas eu vou repetir, aqueles que estavam vão ouvir de novo. Você sabe que tem alguém, pessoas orando por cada um de vocês, diariamente. Se você faz parte dessa igreja, tem pessoas orando por você diariamente. Uma pessoa que eu tenho certeza que ora por você, cada um por nome, é o seu pastor. Todo dia. Ele ora por você. Grande privilégio, você não encontra isso em qualquer lugar. Outra pessoa que ora por vocês, todo dia, somos nós. Você nem sabia disso. Então, quando você acordar assim, desanimado, com aquele pensamento, querendo te estragar o dia, você joga esse pensamento fora e fala assim, tem gente orando por mim. E você acredita nisso, porque é a verdade. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, é um grande prazer estar aqui com vocês. Amamos essa oportunidade de estar juntos de sexta-feira para cá, conhecer um pouco mais de alguns outros que não nos conheciam e rever aqueles que nós já conhecemos. Tá? Amém. Aleluia. Que bênção. Amém, igreja. Aleluia. Como Deus é bom, na verdade. Eu creio que toda igreja, cada casa que abraça a voz profética é uma igreja avivada, é uma igreja que sabe da sua identidade, é uma igreja que entende, aprende a ouvir a voz de Deus. As pessoas que são ministradas, vocês que foram ministrados aqui, quando vocês saem dali, vocês não sentem algo queimando no coração de vocês? Não é verdade? E eu perguntando para as pessoas às vezes, como aqui, como também lá nos Estados Unidos, eu gosto de perguntar para as pessoas, Deus falou com você? Deus tocou seu coração? E essas pessoas falam, olha, Deus falou para mim individualmente. Isso não é tremendo? Não é uma palavra para o fulano nem para o ciclano. É para mim, porque eu sou importante para Deus, porque Ele me ama, porque Ele te ama. E isso realmente é o amor de Deus. E essa casa, os irmãos, vocês têm pastores maravilhosos. Todos os pastores dessa casa são homens de Deus. Nós realmente ficamos tão, como posso dizer, alegres e orgulhosos de cada um de vocês. Nós amamos vocês, nós estamos aqui para servir vocês. Esse é o nosso coração, só para servir e orar por vocês, interceder por vocês. Então, hoje eu queria, buscando em Deus, o que Deus está fazendo? O que Deus está nesse novo ano, que se aproxima, e os anos que estão vindo. Eu falei nesses dias que Deus está movendo, e que nós estamos movendo junto com Ele. Mas eu creio também que Deus está levantando em vários lugares do mundo, e eu creio que essa casa é este lugar também, onde se ouve o rugido do leão. Amém? Essa casa sabe rugir. Nosso irmão começou a reunião falando sobre o baixinho, que era ousado, não é verdade, E eu creio que todos nós aqui somos ousados. E diante dos gigantes que aparecem na nossa frente, nós falamos, o nosso Deus é muito maior, muito mais poderoso. E a Ele toda a glória e toda a honra. E neste vale aqui eu declaro, nessa casa, há um rugido do leão de Judá. E que as trevas ouçam bem, que essa casa vai para frente, rungindo com ousadia,
com a graça que Deus deu a cada um dos irmãos, vocês têm abraçado a voz profética, e a voz profética vai dando força, trazendo vida, trazendo fogo. Os irmãos que saem dali, eu posso ver fogo sobre eles, eu posso ver eles cheios do Espírito Santo. Os irmãos que estão ministrando, eles estão cheios da presença de Jesus. Eu posso sentir a presença de Jesus, aqueles que estão recebendo também. Então eu encorajo você, meus irmãos, agarre-se cada vez mais nisso que Deus está fazendo, algo novo nessa área profética, nos dons espirituais. São para todos nós os dons espirituais, especialmente o dom de profecia, para edificar seu irmão, para animar seu irmão, para encorajar, para consolar. Quantos de nós precisamos de encorajamento nos dias que nós vivemos? Quantos de nós precisamos de um consolo? Nós somos um corpo, você encoraja um ao outro. Não é interessante? Não é pastores que estão ali ministrando, não. São pessoas simples como nós, como você, que são servos, que estão ali para servir com amor, com alegria. Estes são os corações que Deus tanto ama, corações totalmente entregues a Ele, corações que querem servir Ele. Mas deixa eu entrar aqui na palavra, senão nós vamos para frente, né? Mas eu queria falar rapidamente então, a palavra hoje, faça espaço, dê espaço para a voz profética. Dê espaço na sua vida, dê espaço na sua família, no seu lar, dê espaço, abre espaço, isso que eu gostaria de compartilhar. Então lá em Crônicas, começando com esses versículos aqui, ou melhor, em João, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós amamos Jesus, nós amamos também os ensinos de Jesus e nós guardamos. Então nós estamos guardando essa palavra, nós estamos guardando a voz profética, porque nós amamos. Interessante, em Crônicas 20:20 fala, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos teus profetas e prospereis. Eu compartilhei sobre este versículo, né? A importância de crer em Deus e também de crer nos profetas, que eu quero dizer, na voz profética. Você que recebeu uma palavra, que agarra naquela palavra, talvez não se tornou realidade ainda na sua vida, mas você agarra as promessas de Deus que foram ditas para você. Jesus mesmo disse, né? Credes em Deus, credes também em mim. Ele era profeta, não é verdade? Ele falou, credes em Deus, credes em mim, que eu sou profeta também, e vocês vão prosperar. Prosperar onde, meus irmãos? Na alma. Vocês vão prosperar nas finanças, vocês vão prosperar na família, vocês vão prosperar nos negócios. Imagina, tudo que o Senhor tem para nos prosperar. E continuando então, em Salmo 119, 10 e 11 diz, né? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso que eu estou querendo dizer, guarda a palavra, faça espaço para a palavra de Deus, para a voz profética, faça espaço e guarda no teu coração. E tem uma história bem interessante, talvez você já leu, bem provável você já conhece essa história, mas é uma história muito interessante, e eu vou parafrasear aqui. Eliseu sempre passava por essa região, e nessa região tinha essa cidade, né, Sunem, que chama essa cidade, e tinha uma mulher, que ela tinha posses, era uma mulher de posses, e ele passava, mas ele sempre parava ali, quem sabe na casa dela, naquele alojamento, seja onde fosse, e ela então retia ele ali para comer pão. Então ele passava, o profeta está passando aqui na minha região, eu quero que ele venha para minha casa, e ela tinha condição de atender aquele profeta, que é o profeta Eliseu. E o que aconteceu? Um dia, ela percebeu, olha aqui só, ela percebeu, ela observou, ela soube que aquele homem que está passando aqui, toda vez ele passa aqui, ele é um homem de Deus. Significando o quê? Essa voz profética que está passando aqui, é a voz de Deus. Ele está passando e eu estou observando. Olha que tremendo, quantos de nós percebemos,
Quantos de nós abraçamos? Quantos de nós retemos quando a palavra, o mover de Deus está passando? O mover de Deus está passando. Mas tem pessoas como ela, que não deixou ele passar não. Aí o que ela fez? Vamos fazer um cantinho para ele. Eu não quero que ele só passe não. Eu não quero que ele só passe para comer também não. Vamos fazer para ele uma cama. Vamos fazer para ele quem sabe, uma mesinha. Vamos fazer para ele ali, que mais? Um candeeiro, né? Vamos fazer uma cadeira para ele. Vamos deixar que ele fique bem aconchegado aqui, que ele seja aceito, meus irmãos. Ela queria receber o profeta. Ela queria receber o profeta. E olha só, quando você recebe uma pessoa, uma voz profética, vamos dizer assim, você está tomando risco. Você sabia disso? Você está tomando risco, porque quando você crê na palavra de Deus, você atrai o quê? Conflito. E nós vamos ver isso. Você atrai conflito, porque você abraça a verdade. E as trevas vão estar sempre querendo combater, ou roubar, ou atrapalhar. Então, quando nós abraçamos a verdade, o inimigo sempre vem querendo roubar aquela palavra, né? Então, ela percebeu. Interessante, que essa palavra, observar, perceber, reconhecer, ela vem do hebraico, que chama yada. Yada também tem a ver com o quê? Conhecer, to know. Então, esse yada, ela teve esse yada de Deus. Os olhos dela foi aberto. E ela então, puxa, eu quero essa voz, eu quero essa riqueza da palavra de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, ela observou, ela recebeu. Isso é muito importante. Quantos de nós precisamos de um yada na nossa vida? Eu e você precisamos desse yada. Yada também tem significado de louvor também. Mas na palavra aqui é de conhecer. E ela então soube, ela tinha uma convicção dentro dela. Este é um homem de Deus. Ele é a voz profética. Eu quero isso na minha vida. Isso que ela fez. Então, continuando então, falando sobre a voz profética. A voz profética, quando você abraça ela, quando você abraça a voz de Deus, quando você abraça esse dom também, né, vamos dizer assim, a gente vê o propósito. A voz profética vem em resposta, Deus responde o clamor nosso. Então, a voz profética é para responder. Que vem do céu, vem à terra. Que a vontade que está no céu seja feita na terra. Também a gente vê questão de prever sobre o futuro, né? Dizer sobre o futuro, né? E o próprio profeta, você vai ver aqui na frente, que o que ele falou? Daqui a um ano você vai ter uma criança. Ele então estava predizendo, já declarando uma verdade lá na frente. Então, a voz profética, ela alinhada à vontade de Deus, declara o futuro, revela o coração, pensamentos e planos de Deus, traz a verdade que liberta, traz edificação, encorajamento e consolo, traz prosperidade, traz correção, governo e autoridade espiritual. A voz profética, ela equipa, ela leva a igreja à maturidade. Eu falo para vocês, irmãos, toda congregação, toda casa, essa é a minha convicção, que abraçar a voz profética, ela vai crescer, ela vai ser equipada, porque como é maravilhoso quando você tem a voz profética, é como que aquele versículo que diz, né? Sem visão o meu povo perece, sem uma palavra, sem algo para ver, meu povo perece. Então, quando você abraça essa visão, abraça a voz profética, você realmente tem sucesso. Então, continuando, e também, claro que a voz profética manifesta, né, milagres e realiza o impossível para homens. Isso é tremendo. As ministrações que a gente tem ministrado, às vezes a gente fala coisas ali que, puxa, será que eu falei aquilo lá mesmo? Mas é o Espírito Santo, não é verdade? O Espírito Santo que deu o dom, o Espírito Santo que está fluindo como um rio, e é o Espírito Santo que flui ali como um rio, sabe? Você entra ali, ó, tem um rio fluindo. E em cada grupinho, vamos dizer assim, cada grupo, existe ali um rio que está ali agitando as águas. Lembra do anjo que agitava as águas? E as pessoas pulavam para dentro daquelas águas. Lembra que Jesus até curou ali um enfermo de 38 anos ali naquele
poço ali, eu estou vendo esses grupos ali, eles estão agitando as águas. E você que vem com sede, vem com fome, você pula lá dentro, olha, você sai curado, você sai restaurado, né, meu irmão? Você sai renovado, a sua fé é fortalecida. Quem precisa de uma fé fortalecida nos dias em que nós vivemos? Quantos de nós precisamos de esperança? Quantos de nós precisamos de uma palavra de consolo, mesmo em momentos difíceis? Eu perdi o meu pai este ano. Foi bem difícil para mim, sabe? E vocês sabem a dor que tem, às vezes, de perder uma pessoa querida. Mas olha só, eu sei que ele está num lugar celebrando com Jesus, passeando lá no céu. Ele está passeando bastante, está se alegrando lá. Mas ele recebeu tanta honra, que eu fiquei tão assim, constrangido de ver tanta honra que Deus deu para o meu pai. Um missionário que ficou aqui há mais de 60 anos no Brasil e se deu por essa nação. Nunca mais assim, ele, claro que ia para os Estados Unidos, mas ele decidiu, eu vou ser enterrado nessa terra, porque eu amo a nação brasileira. Nós que nascemos aqui, ele dizia, vocês nasceram aqui, vocês não tinham escolha. Eu fiz a escolha. Eu escolhi ser brasileiro. E ele se naturalizou. Nós que nascemos aqui, eu também nasci aqui no Brasil, nós não tivemos escolha, né? Nós nascemos aqui, né? Mas ele não, ele falava com orgulho. Eu nasci. Então, eu sei que realmente às vezes é difícil. E a gente vai ver sobre essa questão da morte também que aconteceu nessa história, né? Como que essa história é bonita. Mas essa mulher eu quero dizer que é a igreja. Vamos fazer aqui como se fosse uma analogia aqui. Essa mulher é a igreja. As igrejas que reconhecem e valorizem. Quando você valoriza a voz profética, meus irmãos, você atrai a bênção de Deus. Você atrai o favor de Deus, porque você valorizou aquilo. Então, por que ela valorizou, né? Por que ela fez isso para o profeta Eliseu? Porque ela tinha fome, ela tinha sede. Ela desejava que aquela voz não só passasse ali, mas ela agarrou. Sabe, lá em Cantares fala, né? Olha, eu encontrei meu amado e não larguei ele de jeito nenhum. Eu peguei, agarrei ele assim com força, não deixei ele embora de jeito nenhum. Essa é a paixão, a fome que tem cada um de nós, que está no teu coração também. Eu declaro essa fome e essa sede nessa casa, em nome de Jesus. Só Deus pode te fazer faminto por Ele, meus irmãos. Eu posso tentar, mas não vou conseguir. É só Ele que te faz faminto. É só Ele que te dá sede mais da presença dEle, do amor dEle. Então eu declaro que essa casa é uma casa faminta. Uma casa que sempre quer Deus. Uma casa que realmente ama o Senhor. Então ela também agiu em humildade, né? Para receber o profeta. Imagina as críticas, né? Os vizinhos falando, você está recebendo aquele louco lá? Porque às vezes os profetas do Velho Testamento, eles eram umas pessoas meio estranhas, né? Se você lê as histórias dos profetas do Velho Testamento, era cada cidadão de tirar um chapéu. Eles eram realmente cada um, e as tarefas deles, né, também. E ela teve a coragem, ela teve a ousadia de falar, não, ele tem um cantinho aqui na minha casa. E quando você abraça, meu bem, meus amados, a verdade de Deus, a minha esposa também, a minha bem, quando você abraça essa verdade de Deus, o que acontece? Você atrai a presença de Jesus, você age também com humildade. E a humildade, né, com o marido, porque ela conferiu, né? Ela conferiu com o marido, olha, maridão, ele está passando aí toda hora, vamos fazer um cantinho para ele? E assim, em unidade, queridos, em unidade, nós estamos aqui em unidade. Você está em unidade na sua casa, e você, em concordância com seu cônjuge, fala assim, não, na nossa casa, nós vamos servir Jesus. Na nossa casa, nós vamos abraçar a voz profética. Na nossa casa, nós vamos prosperar, porque a palavra de Deus diz, crede nos profetas e prospereis. Então, essa voz profética, eu vou agarrar nela. Então, ela agiu com humildade, ela também honrou o profeta, né? Porque aquele que recebe o profeta, o que acontece quando você recebe a voz profética? Lá em Mateus 10, 41, não está ali, mas Mateus 10, 41, Jesus está falando, olha, aquele que me recebe, recebe o Pai. Aquele que recebe um profeta, recebe o galardão do profeta. Uau, qual que é o galardão do profeta, meus irmãos? Já pensou? Qual que é o galardão? Qual que é a recompensa de receber um profeta ou receber a voz profética
na sua vida. Olha, você consegue ouvir a Deus. Você tem uma nova, como que eu posso dizer? Uma dignidade. Uma dignidade, porque você está ouvindo Deus. Isso é tremendo. Como é maravilhoso você sentir digno, sentir amado, porque você está conseguindo ouvir a Deus. Por quê? Porque isso faz parte do galardão, daquele que recebe a voz profética. Você consegue discernir, você tem uma ligação direta com o Pai, né? Então, isso é tremendo. Ela recebeu o profeta. Continuando aqui sobre essa questão, as promessas, né? As promessas tremendas, os versículos que falam sobre as promessas da fome e da sede, né? Então, Ele dá água, Jesus dá água a quem tem sede, coisas boas aos que estão com fome. Você quer coisas boas? Tenha fome, tenha sede. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeitos. Você quer ser uma pessoa satisfeita? Não é o seu trabalho que vai te trazer satisfação completa, não, meus irmãos. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a casa, não vai ser o carro. Vai ser Jesus. Ele é o pão da vida. Coma de Jesus por inteiro. Coma Ele por inteiro. E isso realmente é tremendo. E Ele te satisfaz. E o Espírito e a noiva, né, proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. Todos, quando desejares, venham receber de graça a água da vida. Jesus é a água da vida. É de graça, meus irmãos. É de graça. Quem não quer aproveitar e receber de graça? Dia a dia, no seu levantar, no seu deitar, eu recebo a graça de Jesus. É a graça de Jesus que nós podemos andar todos os dias. É a graça de Jesus que te dá força no seu trabalho. É a graça de Jesus que te dá paciência com seu vizinho. É a graça de Jesus que te ajuda a amar a sua esposa e seu esposo. É a graça de Jesus. E isso é de graça, essa água viva que é tremenda em nossas vidas. As promessas por andar em humildade, como que é importante. Jesus falou: eu sou humilde e eu sou manso de coração. Isso era uma característica chave de Jesus. Poucos versículos que ele fala o que ele é, mas esse versículo lá em Mateus 28, ele falou: eu sou manso, eu sou humilde. Isso é tremendo, porque felizes as pessoas humildes, pois receberão de Deus o que Deus tem prometido. O que Deus tem prometido para você e para mim? Seja humilde, você vai receber. Seja humilde de coração e você vai receber todas as promessas, sabe? Muitas vezes, quando nós somos impacientes, isso demonstra que a gente não é muito humilde. Mas quando você se submete, se humilha, Deus te exalta. E isso é tremendo. Continuando então, aqui também fala, né? Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Mateus 23, 11 e 12. Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Quem quer vida longa? Quem quer prestígio? Todos nós queremos. Então, quando Satanás lança aquela seta do orgulho, por causa, quem sabe, do seu talento, talvez da sua influência, seja o que for, as setas do inimigo sempre atacando, tentando lançar orgulho para você ser autossuficiente. Mas você, com coração humilde, coração entregue a Jesus, você consegue riquezas, prestígio e vida longa. Continuando a promessa da honra. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Amados, aquela mulher rica, ela via, observava aquele profeta Eliseu passando, mas ela honrou aquele homem, recebeu ele na casa dela. E isso, Deus fala: olha, eu vejo tudo o que você faz. E está escrito, os anjos estão notando toda a nossa vida. E nossa história já está escrita, você sabia disso? Já está escrita lá nos céus, toda a sua história, a minha história. Agora nós temos que estar alinhados a essa história, porque a escolha é minha e sua, de honrar ou não honrar a palavra de Deus, honrar a voz profética. E ela honrou, e ela foi abençoada, né?
Então fala também, honra o Senhor os teus bens com as primícias da tua renda. Assim te encherão a fartura os teus celeiros, transbordarão os mostos os teus lagares, né? Fala da honra das finanças, né? Muitas vezes o que mexe é o bolso, não é verdade? Quando o bolso aperta, quando eu perdi meu emprego lá nos Estados Unidos, fiquei 1 ano desempregado. Foi muito difícil para mim. E realmente o que Deus me ensinou naquela época? Eu pensava que a minha esperança, que o meu sustento era o meu trabalho, e Deus me ensinou uma lição muito importante naquela época. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu provedor, não é seu emprego. A partir do momento que caiu essa ficha, caiu no meu espírito essa verdade, eu entreguei para Jesus, falei, Jesus, o Senhor vai abrir a porta no lugar certo, na hora certa. E a minha irmã profetizou sobre a minha vida. E ela falou, estou vendo uma luz muito forte, estou vendo finanças, recurso vindo sobre a sua vida, eu nunca esqueço. E ela viu isso no espírito e falou isso para mim. Eu agarrei aquela verdade, irmãos. E eu, com humildade, eu aprendi a me humilhar, porque você ser despedido sem motivo ainda, e eu ia em porta, irmãos, 1 ano procurando emprego, e nenhuma porta abria. Que coisa difícil. E você talvez já passou por isso, talvez você saiba o que é isso. Mas eu falo para você, quando você se entrega a Jesus, se humilha, e realmente honra a palavra dele, ele abre a porta para você. E Deus então, em 1 ano depois, eu consegui um trabalho maravilhoso. E assim foi a bênção do Senhor sustentando. Continuando aqui, voltando à história, eu quero concluir contando essa história, porque quando você recebe a voz profética, ela quer te fazer alguma coisa. Porque o profeta falou, o que essa mulher precisa? Ele não sabia. E ele perguntou para o servo dele, vai lá, pergunta para ela, o que ela está precisando? Está precisando de alguma coisa? Meu bem, quando nós, amados, quando nós procuramos, quando nós valorizamos a voz profética vem para você fazendo uma pergunta para você. Você sabia disso? Quando eu e você abraçamos a voz de Deus, abraçamos a palavra de Deus, Jesus volta para você e pergunta, o que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? E Jesus pergunta para você, o que você quer? E ela não quis nem falar o que ela queria, porque o sonho dela já tinha ido embora. Qual que era o sonho dela? Qual que é o sonho dessa mulher que recebeu a voz profética? Se nós lermos aqui, né? Não quero gastar muito tempo aqui. E ela já respondeu, né? Ela quis dizer, né? Tem tratado com Deus. O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que te fale pelo rei ou chefe do exército? Interessante, a voz profética, ela é tão poderosa porque ela faz parte de governo. E ela, você quer que eu interceda por você, ao rei e tudo mais? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo, eu estou tranquila, estou bem. Nem quis responder o segredo que estava no coração dela. Tem um segredo no seu coração aí, meus irmãos, que você deseja? Você tem um segredo aí? Às vezes você já até desistiu daquele sonho, né? Mas está escondido lá. Está lá escondido. E ela falou, não, tá bom, eu estou bem aqui com o meu povo. Ela não quis nem revelar o segredo do coração dela. Mas Eliseu, ele foi persistente. E o servo dele, né? Se você ler a história, o servo de Eliseu descobriu que ela não tinha filho. Olha só, mulher que não tem filho naquela época, não era respeitada, não sentia digna, não sentia valorizada. Olha só. E então o profeta foi lá, chamou ela, falou, olha, daqui 1 ano o seu sonho vai se realizar. Ela ficou escandalizada. O que ela falou? Não, Senhor, não faça isso comigo não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Vai ver que ela já foi tão machucada, vai ver que ela já foi tão frustrada na vida. Isso ressoa com algum de nós aqui, ou com todos nós aqui? Será? Não, Senhor, não fala isso não. E ela falou para o profeta Eliseu, não mintas para a tua serva. Mas o que aconteceu? A voz foi liberada. Você crendo ou não, você está recebendo. Mas por quê, meus irmãos? Porque ela recebeu
ela percebeu o profeta, ela abraçou o profeta, trouxe o profeta dentro da casa dela. Ela não teria tido essa oportunidade, meus irmãos, se ela não tivesse acolhido o profeta Eliseu. Se eu e você não percebermos a voz profética, existe o perigo que eu e você não vamos poder ter o nosso sonho realizado. Já pensou nisso? Se você não valorizar a voz profética, eu e você podemos perder aquele sonho que a gente tanto desejava. Então encoraje, eu creio que todos nós aqui, porque é essa casa que crê na voz profética. Então, não estou falando de vocês aqui não, estou falando lá de fora. Porque vocês, eu creio, que vocês percebem, que vocês amam a voz profética, que vocês acolhem a voz profética, que vocês estão crescendo, todos nós estamos crescendo em relação a essa voz profética, a esse dom profético, que é de Deus, que é do Espírito Santo, dado a nós. Então, passou um ano, mas aí, irmãos, você recebeu, mas aí o sonho morreu de novo. Como pode ser isso? O filho dela morreu, era um menino. O menino está lá no campo trabalhando com o pai. O menino morreu. E agora, gente, como diz o mineiro, ó, gente de Deus, como é que faz agora? Que faz? Que tristeza. Ele era novinho, estava trabalhando com o pai. Não fala de que morreu. Simplesmente morreu um horário bem interessante, né? Ao meio-dia. O que significa isso, morrer ao meio-dia? Olha só, é um mistério que eu vou deixar você pesquisar. Cada um de nós podemos perseguir, mas lá em Salmos fala, né, que o Senhor nos guarda as setas que vêm de dia, né, contra nós. Lá em Salmo 91, que fala sobre as setas, né, as pestes que vêm mesmo na meia-noite. Você sabe que hora que às vezes as pessoas falecem? Geralmente, meia-noite ou meio-dia. É interessante. Então existem essas estatísticas aí também. Então, o que aconteceu? Ele estava ali, né, semeando, e logo ela tinha alegria. E Mateus está falando aqui, né, mas não tem raiz. Aqui, em relação à perseguição. Então, esse versículo aqui em Mateus 13, 20, fala sobre isso. A semente é a palavra de Deus, né, e está semeando. Mas, e olha só, olha que interessante, né, aqueles que recebem a palavra, mas não tem raiz. Em outras palavras, eu recebi a voz profética, eu recebi a palavra de Deus, mas não tem muita raiz, não. Meu coração ainda encontra pedras que atrapalham para aprofundar. Então, assim, meu coração ainda tem que ser entregue para Jesus. Mas aí veio a perseguição, porque vai vir perseguição, meus irmãos. Perseguição às vezes no trabalho, perseguição às vezes na família, perseguição na nação, perseguição por todos os lados. Mas aqui fala, perseguido por causa da palavra. Olha só, quando nós abraçamos a voz profética, vai ter perseguição. E essa mulher, ela sofreu essa perseguição porque ela perdeu o filho. Não é o sonho dela. Interessante como que às vezes quando nós abraçamos a palavra de Deus, vem a perseguição, logo se escandaliza. Nós não podemos nos escandalizar nunca, mas abraçar a verdade de Deus, sempre, em todo o tempo. E também continuando ali, né, Paulo diz a Timóteo, né, a batalha que você tem, lute a boa batalha que você tem, fazendo o quê? Usando as armas que você tem. Quais são as armas que Timóteo tinha? As profecias que foram declaradas sobre a sua vida. Paulo estava querendo animar, encorajar Timóteo, dizendo, olha, na sua juventude, essas perseguições, porque você tem agarrado a voz profética, você agora lute o bom combate. Por que um bom combate? Porque o combate já foi vencido em Jesus. O combate já foi vencido em Jesus, mas agora eu e você, para assegurarmos, né, tomarmos posse dessa vitória, eu e você precisamos fazer o quê? Agarrar as promessas, agarrar a voz profética. E assim aconteceu com a vida de Timóteo, e é tremendo. Então, para terminar, quando Eliseu chegou ali, né, aqui fala, quando você recebe essa voz profética, né, você valoriza, ela resulta em vitória. Então, como que Eliseu, o profeta Eliseu, resolveu essa questão? Porque o sonho tinha morrido, né, novamente. Olha só,
a palavra de Deus fala que ele tentou primeiramente, se você ver a história, é que pediu para o servo, leva a lenha meu cajado, vê se o menino acorda. O menino não acordou. A voz profética teve que chegar lá. E a mulher rica, ela teve que ir lá no monte. Ela saiu lá de onde que ela estava e ela foi para o monte. Onde é que encontramos a voz profética, meus irmãos? Lá no monte do Senhor. Lá é que sai a lei do Senhor, não é verdade? E ali ela foi, mas ela estava assim tão amargurada, né? Triste, porque ela tinha aquele sonho, nasceu um menino, trouxe alegria, passou alguns anos, perdeu aquele sonho. Quantos de nós já passamos por isso? Você já passou por isso alguma vez? Já? Você tinha um sonho e o sonho desapareceu? Mas aí tem esperança. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da restituição. E eu declaro restituição de todo o roubo do inimigo que tem vindo contra a sua vida, contra a minha vida. O Senhor restitui em nome de Jesus. Seja nas finanças, seja nos negócios. Eu declaro restituição. Todo gafanhoto, toda mentira maligna, toda feitiçaria que foi levantada contra a sua vida, contra a minha vida, está quebrada. E nós temos a restituição que vem do Senhor. E assim aconteceu com o profeta Eliseu. Ele foi lá e deitou sobre aquela promessa. A palavra de Deus veio e deitou sobre aquela promessa. Boca com boca, olho com olho, mão sobre a mão. O que significa isso, amados irmãos? Olha só, a boca fala, né, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Que a minha boca esteja alinhada com a boca de Deus. Se nós queremos restituição, e se nós queremos que nossos sonhos sejam novamente levantados, a nossa boca, o nosso falar, o seu declarar no dia a dia tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Se eu estou murmurando, se eu estou xingando, se eu estou falando coisas negativas do meu cônjuge ou do meu patrão, ou seja o que for, mesmo desse governo, seja o que for, se eu estiver falando mal, de maneira má, eu não estou alinhado com a vontade de Deus. E eu não estou atraindo a vontade de Deus. Boca a boca é o quê? O meu falar está alinhado com a palavra de Deus. O meu profetizar sobre a minha vida, sobre profetizar sobre a vida do meu irmão, está alinhado à palavra de Deus. E depois, olho por olho, o que significa isso? Que a minha visão seja a visão dos céus. Irmãos, eu não estou aqui embaixo. Aqui em cima, é interessante, né? Em cima eu estou vendo todo mundo. Posso ver até lá no fundo. Mas se a minha visão for muito pequena, eu não consigo ver tão mais, né? Porque eu estou aqui nesse nível. Mas se eu tiver a perspectiva dos céus, se eu tiver os olhos dos céus, eu vou estar enxergando muito mais alto agora. Agora eu quero a perspectiva de Deus. E nós estamos assentados nas regiões celestiais, que é lá em cima, é acima dos demônios, é acima das potestades, é acima de toda resistência maligna. E assim, naquela posição, você enxerga como Deus enxerga a sua vitória, o seu sonho, o chamado que Deus tem para a sua vida. Você enxerga com a perspectiva de Deus. Então nós pedimos, Senhor, me dê palavras que estejam alinhadas à tua palavra, me dê olhos que tenham os mesmos olhos que o Senhor tem, e os olhos que eu tenho também para ministrar uns aos outros. Quando nós estamos ali naqueles grupos, ministrando, os teus olhos, meus irmãos, que estão ministrando, são olhos de Jesus. Você está olhando para aquelas pessoas ali que vieram para receber, e as pessoas que estão vindo ali, talvez nem lembram de você, mas eles vão lembrar do amor de Jesus, que estava sendo manifestado ali, a graça de Jesus que estava ali. Meus irmãos estavam agitando a água, o amor de Deus estava fluindo, sabe, como é que é precioso. Por isso que nesses grupos proféticos, o maior destaque que existe, além de liberar a voz profética, é o amor de Jesus. O amor de Jesus arrebenta com tudo, quebra todo medo, quebra todo preconceito, quebra todo mal entendido e toda ignorância. E por último, fala sobre
os olhos, né? Os olhos, a gente lê aquele versículo, né? Porque peço que Ele ilumine os olhos do teu coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Este versículo, meus irmãos, é uma oração, e você pode orar isso. Fala: Jesus, que os olhos do meu coração sejam inundados dessa revelação preciosa de quê? Da esperança que eu tenho no meu chamado, a grandeza de Deus, né? A herança que eu tenho, a suprema grandeza do poder de Jesus. Então, que nós tenhamos esses olhos. Então, você pode fazer essa oração, e você pode pedir esses olhos. E por último, para terminar, a questão das mãos, né? O que as mãos significam, né? É trabalho, né? Mas quem dá força para você trabalhar, meus irmãos? Quem te dá força ou dá talento nas tuas mãos? Talentos para você poder trabalhar. Quem te dá essa força? Quem te dá esse poder? É o Senhor Jesus. E o versículo: porque eu, Senhor teu Deus, o tomo pela mão direita e te digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então o Senhor pega a sua mão e você sente aquela energia, você sente aquela força do Senhor, porque Ele vem e pega você, você não está sozinho. Lembra lá de Pedro, lá está afundando lá no mar, lá, Jesus estendeu a mão e pegou Pedro e falou: Pedro, vem para cá, Pedro. Assim Jesus, Ele te pega e te dá força. A nossa mão representa isso, amados, representa força, representa a graça de Deus, né, sobre nós. Então, que nós possamos ter estes olhos, que nós possamos ter essa boca, que nós possamos ter essas mãos, né, fortalecidas, dependentes no Senhor. Como é importante dependemos do Senhor. Então, eu espero que essa palavra tenha sido um encorajamento para vocês. Vocês são amados demais, sabe? Nós amamos os seus pastores, que são homem e mulher de Deus, e todos os pastores e todos os envolvidos. E eu tenho declarado, e eu declaro novamente, sabe? Nessa casa existe um rugido. Eu não posso falar de muitas outras casas não, mas dessa casa eu falo. Porque eu conheço essa casa e eu ouço o rugido no louvor e na adoração. O rugido que no seu louvor, na sua adoração, meus irmãos, o inimigo sai em retirada, sabe? Por causa do poder da presença de Jesus. Porque o povo que ama a Deus, o povo que adora Ele, realmente é um povo que atrai a presença dEle e afugenta todos os seus inimigos. Então, não só aqui, nessa casa, mas na sua casa, que seja também uma casa de louvor e adoração. Coloca músicas de adoração, deixa o som tocar lá na sua casa, músicas de adoração constante. Enche a tua casa com a música de Deus, sabe? Enche o teu lar, encha ali no seu trabalho, se você puder. Ouça. Olha, no meu trabalho eu tinha a oportunidade de colocar o fone de ouvido, trabalhava, mas eu ficava ouvindo um profeta que ficava profetizando, nossa, mas eu saía lá, estou trabalhando, estou quase chorando, de ser tocado pela palavra de Deus, lá no trabalho. E às vezes você pode fazer a mesma coisa, meus irmãos, se você não já tem feito. No seu trabalho, você pode ouvir aquela música e deixar Jesus te tocar ali, diante de tanta dificuldade que seja, sabe? Você recebe a graça de Jesus. E eu declaro a graça de Jesus sobre cada um de vocês. A graça, o amor, a alegria do Espírito Santo. Nosso irmão falou da alegria, não é verdade? Como que a voz profética traz alegria. Você vê alguém que, às vezes, é interessante, você vê as pessoas entram com semblante, né? Desconfiado, que nem mineiro, né? Bem desconfiadinho, mas depois quando sai tudo alegre, quer contar. Um rostinho mudou, de todo mundo. O rosto é outro. A gente entra de um jeito e sai por outro. É impressionante, é impressionante. Por causa de quê, meu irmão? Por causa do amor de Jesus. Por causa da voz profética. Por causa da nossa identidade. Nós estamos descobrindo a nossa identidade. Quando nós ministramos ali, a identidade nossa está sendo fortalecida. A nossa dignidade está sendo fortalecida. E assim aconteceu. Ele orou e a criança então começou a se esquentar, né? Como nós lemos, a criança acordou. Por quê?
Porque teve boca com boca, teve o quê? Olho com olho, teve também mãos com mãos. Sabe, isso é algo que você pode buscar em Deus. Deus, me ensina a ter essa boca que declara a tua verdade. Me dê esses olhos que tenha visão, perspectiva dos céus em relação ao meu trabalho, em relação ao meu lar. E também o poder que vem de ti. É a graça de Deus que nos dá essa força. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se a gente puder nos colocar de pé. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Nós podemos fechar nossos olhos. Entregar para Jesus. Entrega para Jesus todo o seu coração. Mais uma vez. Toda hora nós estamos entregando nosso coração para Jesus, que é uma alegria, que é um prazer, que é um privilégio. Aleluia, Senhor. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Pai. Sejam agradáveis a Ti, estejam alinhados com a Tua palavra. Que os meus olhos sejam abertos e que eu tenha a perspectiva dos céus. Que eu tenha visão dos céus em relação a tudo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Que os olhos do meu entendimento, que os olhos do meu coração sejam cheios, Pai, da revelação, do chamado, da riqueza, da herança que eu tenho em Ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos toma pela mão. E o Senhor nos diz, eu te ajudo, meu filho, minha filha. Eu estou contigo, te dou força, te dou autoridade. E isso, nós, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem falado, Pai. Nós selamos a Tua palavra em cada coração aqui. Esses dias que nós estivemos juntos aqui, Pai, nós selamos, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra, tudo que foi semeado, cada semente que foi semeado, Senhor, nesses dias, nós declaramos frutificação, declaramos, Senhor, crescimento, declaramos expansão, declaramos, Senhor Jesus, todos os irmãos também estão liberados, para buscarem o Senhor, para ir mais fundo, estão liberados para correrem, mais avante, que existe muito mais, existem águas mais profundas, no amor de Deus, existe, subindo como uma águia, em lugares mais altos, na presença de Jesus, e nós abraçamos, que esse seja o desejo do seu coração, esse seja o desejo do nosso coração, meus irmãos, mais fome, mais humildade, mais honra, que isso agrada ao nosso Pai, de tal forma que Ele se alegre. Eu vejo o sorriso de Deus, sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês, o sorriso de Deus nessa casa, a alegria do Senhor sobre essa casa, é tremenda. Vocês são fortalecidos, vocês são animados, vocês são avivados, porque vocês têm abraçado a voz profética, e assim prosperarão, em nome de Jesus, amém e amém.